com o nosso quadro Diário Jurídico. Para quem ainda não me conhece, sou Milena Vieira, advogada, e hoje vamos falar um pouquinho sobre os direitos de muitas mães. Ontem celebramos o Dia das Mães, então eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos assistem, e eu espero que vocês possam assistir essa live hoje até o final, porque vamos falar de muitos direitos para vocês, mamães, principalmente na área de direito trabalhista, na área de direito previdenciário e no direito de família. Então fica comigo até o final, deixe o seu joinha aí pra gente, né? Compartilhe essa live para quem precisa saber dessas informações, porque é super importante que vocês também engajem com a gente aqui durante a nossa transmissão, ou até mesmo para quem vai assistir amanhã ou ao longo da semana. O que a gente precisa entender? Que no dia a dia, a realidade da mulher, ela precisa se equilibrar, tanto na carreira, na criação dos filhos, no cuidado com a casa. Infelizmente, a nossa sociedade, ela romantiza muito o sacrifício materno, mas eu estou aqui para dizer que ser mãe não é um cheque em branco. A gente não precisa aceitar essa sobrecarga, o desamparo, e hoje vamos transformar, este carinho do Dia das Mães em algo muito prático, que é a informação jurídica. Então eu quero que você entenda que a lei é o seu suporte e que ser mãe atrai uma série de proteções que você precisa conhecer para exercer a sua dignidade. Então vamos começar pelo direito do trabalho. Precisamos entender que quando a gente fala da luta sobre a mãe no mercado de trabalho, muitas empresas ainda enxergam a maternidade como um problema. Mas a nossa legislação, ela é clara na proteção deste período. Temos ali a estabilidade provisória. Toda gestante tem direito de permanecer no emprego desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, se você descobriu a gravidez após uma demissão sem justa causa e a concepção ocorreu durante o contrato ou no aviso prévio, você tem direito à reintegração nesse trabalho ou uma indenização substitutiva. Temos também a licença maternidade, que são 120 dias garantidos na CLT e também na nossa Constituição Federal, podendo chegar até 180 dias em empresas do programa Empresa Cidadã. Também temos a prorrogação da licença por internação. Essa é uma lei muito nova, então se houver a necessidade de internação do recém-nascido ou da mãe por mais de 2 semanas, o prazo da licença maternidade e da estabilidade, ele é suspenso. E ele só começa a contar a partir do fato, após a alta hospitalar do bebê ou da mãe, o que ocorrer por último. E isso garante que você tem um tempo integral de 120 dias ou 180 dias para cuidar do seu filho em casa, onde ele realmente precisa de você. Temos também o direito da criança à amamentação. Até que seu filho complete 6 meses de idade, você tem direito a 2 descansos de meia hora cada durante a jornada de trabalho para amamentar o seu filho, sem redução do seu salário ou descontos de horas. Muitas mulheres também têm muito medo da entrevista de emprego, com medo das perguntas que vão ser feitas sobre a sua vida pessoal e a sua vida familiar, como: você tem filhos? Quantos anos eles têm? Pretende engravidar novamente? Com quem seu filho fica? E, infelizmente, esse tipo de questionamento muitas vezes é utilizado para excluir as mães do mercado de trabalho. A maternidade, ela não reduz a capacidade profissional de nenhuma mulher. Pelo contrário, muitas mães, elas desenvolvem diariamente responsabilidade, organização e resiliência. Então, nenhuma mulher deve se sentir constrangida por ser mãe. E perguntas invasivas ou discriminatórias atentam contra a dignidade da trabalhadora, podendo inclusive gerar responsabilização da empresa.
Então, sempre que você for numa entrevista de emprego, não tenha medo dessas perguntas. E se você verificar que está havendo ali ou ferindo a sua dignidade, a sua pessoa humana, como por você ter filhos ou por você querer engravidar futuramente, você pode sim buscar uma indenização e uma responsabilização contra essa empresa. Agora precisamos entrar também no âmbito do direito de família. Muitas mulheres acham que só tem direito à pensão alimentícia para o filho após o nascimento do seu filho. Só que isso não é verdade. Muitas mulheres desconhecem os alimentos gravídicos. Então você não precisa esperar o bebê nascer para buscar uma ajuda financeira do pai. A vida do seu filho começa no útero e o sustento dele também. Então essa pensão ela vai servir para cobrir os custos extraordinários da gestação. Exames de pré-natal, vitaminas, alimentação especial, assistência médica e o próprio parto. Basta que exijam indícios da paternidade, como mensagens, fotos ou testemunhas do relacionamento. Então, se o genitor ele não está colaborando com você durante a gravidez, ele já está descumprindo um dever legal. No momento em que o bebê nasce, com esses alimentos gravídicos, eles já podem ser automaticamente convertidos ali em pensão alimentícia. Outro direito também que muitas mães precisam saber. Quando falamos de pensão alimentícia, precisamos desmistificar a ideia de que é apenas ajuda para comida. A pensão ela deve ser calculada com base na necessidade da criança e do adolescente e na possibilidade de quem paga. Então a pensão ela deve abranger escola, saúde, lazer, vestuário e a proporcionalidade da moradia. Então ali entra aluguel, luz e água também. A mãe ela não deve carregar o mundo nas costas sozinho. O sustento é responsabilidade de ambos os pais. E se o valor pago ele não está suprindo as necessidades básicas, é possível sim você pedir uma revisão deste valor de pensão alimentícia. Então lembre-se, a pensão ele é um direito do seu filho para garantir um desenvolvimento digno e não um favor que o pai faz. Outro direito também que muitas mulheres não sabem, o direito ao amparo. Como bem lembramos, existe um direito muito importante para mulheres que dedicaram anos de sua vida exclusivamente ao lar. Antigamente e ainda hoje, muitos homens eles não deixavam ou desencorajavam a mulher a não trabalhar e ficar cuidando só dos filhos e da casa. Então, se após essa separação a mulher ela não tem condição de se reinserir imediatamente no mercado de trabalho, pode ter ficado aí anos fora dele só para cuidar da família, ela pode ter direito a uma pensão para si mesma, fora a pensão para os filhos. Então, esse valor, para que ele possa se manter enquanto ela se reestrutura na vida profissional. E o reconhecimento jurídico de que o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos tem valor social e valor econômico. Então, se você abriu mão da sua carreira pela sua família, você não pode ser descartada sem nenhum amparo financeiro. Outra dúvida muito comum é sobre a guarda compartilhada. Precisamos esclarecer o que isso realmente significa para a rotina da mãe e do filho. A guarda compartilhada ela não vai significar obrigatoriamente que o filho precisa ficar pingando de casa em casa. Isso seria uma guarda alternada. Ela significa que o pai e a mãe devem decidir juntos sobre a escola, saúde, criação e futuro dos filhos. A residência principal ela tem que ser fixada com um dos pais para garantir a estabilidade à criança. A guarda compartilhada ela não vai isentar o pai de pagar a pensão alimentícia. O foco é sempre manter um vínculo afetivo com o pai, mas sem prejudicar a rotina e a segurança emocional do menor. Outro tema também super importante que muitas mulheres precisam conhecer
é a proteção contra abusos. Um tema que eu não poderia deixar de fora é a segurança da mulher dentro do seu próprio lar. Muitas mães suportam abusos terríveis por medo de que, se denunciarem, perderão a guarda dos filhos ou o sustento da casa. Eu quero te dizer que a medida protetiva de urgência é o seu maior escudo. E não, você não precisa ter marcas de agressão física para pedir essa proteção. A Lei Maria da Penha, ela também te protege contra a violência psicológica, que é aquela humilhação constante, o isolamento, as ameaças, e também contra a violência patrimonial, quando o parceiro ele controla seu dinheiro ou quebra seus objetos para te intimidar. Então, a medida protetiva, ela afasta o agressor do lar, proíbe o contato e pode até fixar alimentos provisórios para que você e seus filhos não fiquem desamparados financeiramente. A justiça, ela entende que uma mãe em risco significa uma família também em risco. Então, não espere que o abuso escale para uma agressão física. Doutora, boa noite a vocês que estão acompanhando aqui o Diário Jurídico com a Milena Vieira. A Milena, semana passada, aí estava organizando o conteúdo para trazer algo bem bacana nessa segunda-feira, né? O Ismael está perguntando aqui o seguinte: doutora Milena, concordo, mas e a lei que fala... Como é que é? E a lei que fala sobre a mulher... Ah, tá. Fala sobre a lei que fala da namorada que fica pegando o celular do namorado em busca de conteúdo. Isso também é crime. Infelizmente é crime. O celular é um direito personalíssimo da pessoa. Então, se outra pessoa pega o celular para verificar conversas, infelizmente é uma invasão e pode sim ser crime. Mas, a gente tem que pensar que estamos às vezes num relacionamento e que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso também, né? Na minha opinião. Para não ter esse negócio aí, né? Não faz a minha pergunta, não fez, não tinha nada a ver com o conteúdo aqui, mas tá aí. A doutora respondeu, manda a pergunta que ela responde. É papo. Olha lá, pode voltar, doutora. Então, a proteção legal, ela pode ser solicitada em qualquer delegacia ou diretamente com um advogado. E o juiz decide um prazo curtíssimo. Então, denunciar é um ato de coragem e de preservação da sua vida e do futuro dos seus filhos. Outro alerta importantíssimo no direito previdenciário, principalmente para as donas de casa, as mães que cuidam dos seus filhos, não trabalham fora, também para diarista, empregadas domésticas que não contribuem para o INSS. Então, esse é um alerta muito importante para o seu futuro, a proteção previdenciária. Muitas mães, especialmente aquelas que trabalham na informalidade, como diaristas ou aquelas que se dedicam integralmente ao cuidado dos filhos e do lar, estão cometendo um erro gravíssimo, estão sabotando a sua própria aposentadoria ou até mesmo algum benefício no INSS. Quando você não contribui para o INSS, você está abrindo mão da sua única rede de segurança. Se você sofrer um acidente ou ficar doente amanhã, quem vai sustentar seus filhos? Se você não tiver direito ali ao auxílio-doença. E se você engravidar novamente, como vai se manter sem o salário maternidade? Então, a mãe que cuida de uma casa ou trabalha de forma autônoma pode e deve contribuir como segurada facultativa ou como contribuinte individual. E também existem outras opções de oligotas reduzidas para quem é de baixa renda, e o que garante acesso a todos esses benefícios e, mais importantes, a sua aposentadoria no futuro. Então, não veja o pagamento do INSS como um gasto hoje, mas como um investimento na sua dignidade. Ser mãe é cuidar de todos, mas para garantir que você continue cuidando da sua família com segurança, você também precisa estar protegida pelo sistema. Então, não deixe para pensar ali na velhice, quando não houver tempo mais para contribuir. A sua independência financeira lá na frente começa com a decisão que você consegue tomar hoje.
Então, mães que vocês não estão contribuindo, busque uma orientação jurídica para começar a contribuir hoje, para que, se o caso você vier a falecer e seus filhos forem dependentes de você, eles têm direito ali a uma pensão por morte. Se você não contribui, nem isso seus filhos vão ter direito. Então, ser uma mãe é uma jornada de amor, mas o amor ele não sobrevive também quando não há justiça. Então, os dias das mães passou, mas os seus direitos valem o ano inteiro. Então, a informação é a chave para a sua liberdade. Se você se sentiu injustiçada no trabalho, se o pai do seu filho não cumpre o papel dele, ou se você sente medo em casa, não se cale. Busque sempre uma orientação jurídica. Você não precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Saber dos seus direitos é o maior ato de amor que você pode ter por si mesmo ou pelos seus filhos. Espero que vocês tenham gostado da live. Compartilhe para quem precisa saber de todas essas informações. Trouxe as mais importantes para que todas as mães fiquem cientes de todos os direitos que ela tem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Boa noite.